Aleluia. Eu quero compartilhar aqui uma palavra nesse dia que, em nome de Jesus, vai marcar o seu coração. E eu creio que Deus realmente Ele vai fazer algo novo na sua vida. Eu quero só me referir à mensagem da semana passada. Eu tenho procurado fazer isso para relembrar você, rememorar daquilo que foi falado. Semana passada nós falamos com o tema perseverando em tempos de instabilidade. Como perseverar, como não desanimar nesse tempo de instabilidade. E lemos lá em Tiago capítulo 1, verso 2: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por que alegria em passar por provações? Parece uma coisa que não dá para entender. Mas por quê? Porque a provação, ela tem como propósito produzir em nós perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa. Quando ela encarada, ela vencida e nós perseveramos até o fim, produz em nós maturidade, produz em nós integridade, e ela repara as nossas deficiências. É na perseverança que ganhareis as vossas almas, diz a palavra. Então é necessário que ela exista em nós. Então é um tempo de desprendimento total das coisas aqui dessa terra, porque a nossa pátria está lá nos céus, diz lá em Filipenses. Então é hora de uma busca total a Deus, de uma entrega total. Não há mais tempo de ficarmos aí titubeando entre duas coisas. É hora de nós nos entregarmos totalmente ao Senhor. Por isso que terminamos aquela mensagem lendo Filipenses capítulo 3, que diz assim: mas o que para mim, Paulo escrevendo à igreja dos Filipenses, o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. Diga aí no seu coração, tudo como perda. Na verdade, o que você precisa perder para ganhar mais de Jesus? É um momento de reflexão. O que eu e você precisamos nos desapegar para que Jesus seja total em nós, por causa da sublimidade, por causa da superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Eu tenho o Senhor, por amor, não é obrigado, não é por obrigação, não é por medo, mas é por amor, do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então ele abriu mão de tudo, de todas as coisas, por causa da superioridade do conhecimento de Cristo. Esse é o tempo que nós devemos viver. Mas o que eu quero falar hoje, nesse dia? O tema dessa mensagem é um tempo de grandes oportunidades. Nós estamos vivendo um tempo da maior oportunidade que o Senhor está nos dando. É um tempo de grandes oportunidades. O que para alguns é um tempo de grandes dificuldades, para nós também é um tempo de dificuldade, mas juntamente com isso é um tempo de muitas oportunidades. E queria que você abrisse sua Bíblia, Colossenses capítulo 4, por gentileza. Vai lá em Colossenses, no capítulo 4. Versículo 2, Filipenses 4, 2, diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito aqui. E eu quero que você ore comigo, aí onde você estiver. Fala assim: Senhor Jesus, fale ao meu coração agora, através da tua palavra. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Esse texto ele nos mostra algumas coisas. Ele começa dizendo aqui no verso de número 2: perseverai na oração. É uma ordem, é imperativo.
não é uma sugestão. Ele está dizendo: não pare de orar, não deixe de orar, não troque a oração por qualquer outra coisa. Esse é um tempo de muita oração, é um tempo de muita busca de Deus. Nós temos que entender a necessidade que estamos atravessando de gente que ora, a necessidade da oração, a importância da oração e o poder da oração, irmãos. Não podemos relegar a oração a um plano quando dá tempo. Agora é hora de nós nos entrarmos em tempo de profunda oração. Por isso que ele diz: perseverai. Nós temos a mania de não darmos continuidade àqueles propósitos que estabelecemos. Temos que orar. Há um grupo de mulheres aqui na igreja, de pessoas que estão orando nesse tempo da Páscoa até o Pentecostes, no tempo de Israel, eram 50 dias. E elas estão orando e jejuando, e eu quero te convocar nesse dia para separar um tempo no seu dia para orar, separar um jejum, como você puder fazer, e orar pela igreja, orar pela nossa nação, orar contra essa pandemia que está acontecendo, pela economia, pelo mundo todo. Ele diz aqui no perseverar na oração, ele fala, eu digo aqui que nessa situação que nós estamos atravessando, onde está tocando a economia, a política, a saúde, isso não será vencido de outra forma a não ser através de oração. Não há remédio para isso, queridos. Em nome de Jesus, daqui a pouco aparece uma vacina, um remédio eficaz, mas a solução para os problemas é a mão de Deus. E a mão de Deus só se move quando nós oramos. É o poder de Deus em nós, em oração, que move a mão de Deus. E a arma mais poderosa que temos é a oração. Quando nós concordamos uns com os outros, nós potencializamos os nossos pedidos a Deus. Vamos orar como igreja, em sintonia, em harmonia, e declarar que isso vai acontecer. Nós temos um texto, um exemplo de lá em Tiago capítulo 5, fala de Elias. Diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos, as mesmas intempéries interiores, muitas vezes, a falta de perseverança, debaixo de uma pressão que estamos atravessando, sujeito a isso. Mas ele orou com insistência, presta atenção nisso. Aí na Bíblia diz instância, essa palavra quer dizer insistência, para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses, e não choveu. Aí ele orou de novo, e Deus atendeu, e a chuva veio, e a terra fez germinar os seus frutos. Queridos, essa terra vai germinar os seus frutos se nós orarmos, para Deus mandar o socorro para nós aqui. E é mais interessante que Elias, depois que ele teve um confronto com 850 profetas de Baal, de postes ídolos, e eles foram vencidos, o poder de Deus desceu ali, naquele lugar. Aí a rainha, a Jezabel, ameaçou, ele foi tomado de medo, de pavor, ele pediu para si a morte. O homem que enfrentou tantas coisas agora não está conseguindo se manter firme, mostrando a fragilidade humana. E aí ele entra num lugar, numa caverna. Sabe, a tendência nossa, quando nós somos ameaçados, estamos debaixo de pressão, nós corremos para a caverna e ficarmos lamentando a Deus. E lá ele fala: só eu que fiquei. Deus fala: não, tem 7.000 aí que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho, Elias. Esse homem que um dia foi usado por Deus para orar, para que não houvesse chuva, e orou de novo e a chuva veio. Foi um homem que se intimidou diante de uma ameaça. Ele ficou atemorizado. O temor, presta atenção no que eu vou falar para você agora. A maior pandemia do mundo não é o vírus, é o medo.
O medo está consumindo as pessoas, porque as notícias são atrozes. Estava ouvindo a CBN esses dias, e fica no Maranhão tantos morreram, no Paraná tantos morreram, em São Paulo. Isso vai enchendo o nosso coração. Nós não podemos minimizar o problema, mas nós também não podemos potencializar o problema. E isso vai gerando em nós doenças emocionais, ao ponto de nós pararmos muitas vezes de orar, ou começarmos a descrer de que o poderoso Senhor está no controle de tudo e de todos. Ele diz assim, em segundo lugar, vigiando com ações de graças. Vigiar fala de estar atento, de estar observando, de não ficar distraído. Cuidado com as distrações. Antigamente as distrações que nós tínhamos era coisas do mundo, era dinheiro, trabalho, compras, shopping, viagens e tantas outras coisas. Hoje o que tenta tirar o nosso centro são as notícias, como eu acabei de falar. São os problemas que estão acontecendo na nossa nação e fora da nossa nação. Onde agora, nesse momento, né, em São Paulo, por exemplo, eles estão tomando medidas muito duras para isso. Onde o lockdown está aí, né? O trancar tudo está aí, o fique em casa está aí, as medidas rígidas estão aí. Eu não estou criticando isso, tem que ter mesmo ações dessa forma, cuidados. Mas se nós não tomarmos cuidado, se pode virar uma paranoia, uma depressão, um pânico, uma angústia. Por isso que ele fala assim, você tem que vigiar sim, prestar atenção, mas com ações de graças. Ou seja, não deixa de ver a coisa boa também por trás disso. Porque em meio a essa situação, tem coisas boas acontecendo. Por exemplo, tem pessoas que nunca ficaram em casa como estão agora. E é o momento de acertar algumas coisas em casa. Há uma pesquisa que diz que os casais estão brigando como nunca. Por que estão brigando? Porque haviam coisas que não tinham sido acertadas, estavam desajustadas. Aí a separação vem e não sabe por quê, porque não pararam para conversar. Agora é hora de conversar. Agora é hora de ajustar, isso é coisa boa. Agora é hora de ficar com filhos, não tinha tempo, agora é hora de ficar com filhos. Quantos pais não sabem o que fazer com os filhos em casa? Porque antigamente colocavam os filhos na escola, colocavam o filho com alguém para cuidar, mas eles mesmos não cuidavam. E agora é hora de eu pôr a mão na massa, de eu encarar isso, de eu vencer essas coisas boas que estão acontecendo. Na economia, começa a haver uma restrição, mas nós começamos a valorizar aquele pouco que nós temos. Sabe, irmãos, abra a sua geladeira, sua despensa tem comida lá, tem muitos que não têm. E nós sabemos disso, porque temos dado cestas básicas para as pessoas. Pessoas que vêm aqui falando, não tenho o que comer. A mulher que chegou aqui esse dia falou assim, eu comi um macarrão ontem, que nem óleo eu tinha para colocar na água. É hora de nós valorizarmos o empregador, aquele que nos emprega, a empresa que trabalhávamos e que às vezes criticávamos e dizer muito obrigado por ela. É hora do empresário falar, Senhor, muito obrigado pelo meu empregado, porque ele está entendendo as restrições. É hora de nós olharmos também, não só o problema, mas olharmos também as coisas boas. É hora de nós valorizarmos. Agora eu estou ministrando aqui com pouquíssimas pessoas do louvor, a maioria dos bancos todos vazios. É hora de valorizarmos a igreja, a nossa confraternização. Quando a gente marca uma comunhão lá na chácara da igreja, e alguns falam, hoje eu não vou não, agora nós temos que valorizar isso. É hora de pensar assim, como é bom eu estar ali abraçando todo mundo sem nenhum problema, batizando pessoas. Filipenses capítulo 1, verso 28, diz assim, em que nada estáis intimidados, não estáis intimidados pelos adversários, não fique intimidado por essa oposição que está aí fora, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Sabe o que esse texto está falando, esse versículo? O que é ruim para muitos é bom
para nós que cremos em Deus. Sim, estamos atravessando um momento difícil, mas o Senhor diz: vigie, mas agradeça. É hora de agradecer, em nome de Jesus. Jó foi tocado em todas as áreas da nossa vida. Na economia dele, ele faliu, perdeu tudo que tinha. A saúde dele, ele perdeu. A família dele foi tocada, os amigos dele perderam, tudo foi perdido, mas ele adorou a Deus. E o que ele ganhou com isso é que ele nunca teve uma experiência com Deus como ele teve nessa situação difícil. Percebe? Tem coisa boa acontecendo aí. Ele falou assim no final do livro dele, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Nunca Jó teria tido essa experiência de ver a Deus se ele não tivesse passado pelo que ele passou. Mas ele soube passar, ele não desistiu. Ele diz lá: até que eu morra, eu nunca afastarei de mim a minha integridade. Eu não abro mão da minha integridade. Eu não vou amaldiçoar a Deus. Eu não vou me afastar de Deus. Eu não vou descrer da oração. Terceiro lugar, verso de número 3, diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós. Paulo está falando: suplique por mim. Suplicar é você clamar, é implorar, é rogar, é pedir com insistência. Suplique ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Um homem que está preso em Roma, ele está dizendo: ore por mim para que eu continue, para que eu seja solto? Não, para que eu comunique a palavra. Queridos, Deus está nos chamando a uma súplica, de orar uns pelos outros. Sabe para quê? É para isso passar, sim, mas muito mais do que isso, para que eu e você possamos ser portadores das boas novas do Evangelho. Ore por mim, eu vou orar por você. Suplique a Deus, ore pela igreja, em nome de Jesus, ore pelos servos do Senhor. Diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, pois exorto, ou seja, eu apelo a vocês que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Deus está dizendo: suplique por todos os homens. E ele continua: em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Para quê? Porque eu concordo com eles ou discordo deles? Não, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E olha só, presta atenção. E ele diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus. Deus aceita isso, isso é bom. Nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade que é Jesus. Amém, não? Ele fala: suplique sim, suplique pelo povo de Deus. Paulo fala: suplique por mim, eu vou orar por você, você vai orar por mim, nós vamos orar pela igreja e vamos orar pelos reis, pelos governantes, para que vivamos vida mansa e tranquila, porque Deus quer salvá-los. Amém, não? Quarto lugar, está aqui no versículo 5, ele diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Portai-vos com sabedoria para com os de fora. Essa palavra é forte para nós. Sabedoria é a habilidade dada por Deus que vai além do conhecimento e inteligência natural. Sabedoria vai além do natural. Sabedoria é prudência. Sabedoria é cuidado. Diz lá em Provérbios 9: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Senhor é prudência. Então, para que eu tenha sabedoria, eu tenho que ter temor. Irmãos, temor é uma palavra-chave na nossa vida cristã. Sem temor, nós vamos viver uma vida de pecado. Sem temor, nós não teremos freio naquilo que falamos, naquilo que fazemos, na maneira como pensamos. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor do Senhor fala de um profundo respeito por Deus, de reverência a Ele, de honra a Ele. Queridos, tudo aquilo que eu faço que vai desonrar o Senhor,
que não vai reverenciar o Senhor, eu não tenho o que fazer. Não importa as minhas razões, importa que Deus não será glorificado e não será honrado. Antes da sabedoria vem o temor. Tiago capítulo 1 diz que eu tenho que pedir com fé a sabedoria. E quando eu peço com fé e nada duvidando, Ele me dá sabedoria. Então busque o temor de Deus e peça a sabedoria. A sabedoria protege, nos guarda. Diz lá em Provérbios capítulo 4. Também diz em Provérbios que a sabedoria é mais importante, é melhor, é mais valiosa do que joias e do que o próprio ouro. Muito melhor é a sabedoria do que os bens materiais. A sabedoria diz em Provérbios também que ele edifica a casa. Diz lá em Provérbios que a sabedoria me dá bom futuro, o meu futuro é abençoado. Nós temos um exemplo lá em Reis, 1 Reis capítulo 3, quando Salomão assumiu o reino de Israel após Davi, seu pai, apresentou-se diante dele uma questão. Haviam 2 mulheres e elas tinham tido 2 crianças, e à noite elas estavam dormindo junto com as crianças na mesma cama. Uma virou e acabou sufocando, uma criança morreu. E à noite, quando acordaram para dar de mamar para essa criança, viu que estava morto o filho dela, ela trocou com o filho da outra que estava vivo. No dia seguinte ela falou: mas esse filho não é meu, o que morreu é o teu. E virou um problema, uma celeuma ali. Então levaram para Salomão. E aí, rei, o que nós fazemos? Não tinha, logicamente, não temos a tecnologia de hoje para saber sobre DNA, essas coisas. Então ele tinha que decidir o que fazer. Então ele falou: dá-me uma espada, eu vou partir essa criança no meio, metade para uma, metade para outra. E o coração da mãe verdadeira aguçou. Ela falou assim: não, dê para ela, é melhor que ele fique vivo do que eu tê-lo para mim morto. Aí Salomão olhou e falou assim: então a mãe é essa aqui, porque a outra disse assim: nem para você e nem para mim. E isso demonstra a sabedoria, que não é aprendida em universidades, em escolas. É algo que vem do céu, que vem do Senhor, porque Ele é o Deus sábio. Quinto lugar, versículo 5 ainda: aproveitai as oportunidades, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, e aproveitai as oportunidades. A pergunta é: como é que os de fora nos veem? Lá quando fala das prerrogativas e dos elementos necessários para um presbítero, ele fala que tenha bom testemunho dos de fora. É importante sim que pensemos no que as pessoas pensam de nós, que haja um bom testemunho segundo a palavra de Deus. Mas ele fala: aproveite as oportunidades. Olha, nós estamos vivendo, grava aí no seu coração, anote isso, nós estamos vivendo a maior oportunidade que tivemos até hoje. Nunca em toda a história o mundo inteiro foi acometido de uma situação como nós estamos atravessando. Normalmente acontecia, era setorial, era para uma região, apesar de morrer muitas pessoas. Mas esse momento, no momento que estamos vivendo, nesse novo tempo, que estamos vivendo, nunca isso aconteceu. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. É um tempo de grandes oportunidades para oferecer para o mundo aquilo que o mundo não tem. E o que o mundo não tem? Paz. O que o mundo não tem? Alegria. Ele não descansa, não tem esperança. E nós temos tudo isso para dar ao mundo, gente. É hora de nós falarmos ao mundo: há uma esperança, há uma vida eterna, há uma casa celestial. Jesus foi preparar-nos lugar. Cuidado para não ficar preso a este mundo, porque quem está preso, enraizado nele, não sobe, não vai para o Senhor. Esse mundo passa e tudo isso passa, nada disso é duradouro. Então ofereça ao mundo aquilo que não tem, que ele não tem: segurança em Deus, tranquilidade, paz, esperança, amor. É tempo de falar do amor de Deus, é tempo de você orar por aqueles que estão doentes. Se você está enfermo nesse dia, ao terminar essa reunião, você vai terminar ela curado em nome de Jesus, porque o poder do Senhor está aí na sua casa, querido. Deus está aí. Senhor, toca nessa vida que está enferma agora. Todo mal,
Se é nas emoções, tira a angústia, o medo, a depressão, síndrome de pânico, seja qual for a doença emocional, dê segurança, tranquilidade, paz, harmonia interior, Pai. Cura o físico. Se alguém está adoecido, Senhor, vem sobre ele. Aqueles, ó Deus, que da igreja, Senhor, nós proibimos esse vírus de tocar em qualquer membro dessa igreja. Senhor, visita essa cidade, nossa nação, em nome de Jesus. Aqui no livro de Colossenses mesmo, no capítulo 3, no verso 17, diz assim: e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. No verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Ele está dizendo, aproveite as oportunidades e faça tudo para o Senhor, em nome de Jesus. Olhe à sua volta e veja quantas oportunidades você está tendo. E eu quero dar uma palavra para os trabalhadores da igreja, profissionais liberais, autônomos, empresários. Em nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria. É a oportunidade que você tem de prosperar, em nome de Jesus. É a oportunidade de crescer, em nome de Jesus. É a oportunidade que Deus te dá. É interessante, irmãos, que quando Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, diz que teve uma seca, fome na terra, Isaac pensou assim: eu vou para o Egito, como Abraão, o pai, tinha ido. E Deus falou: não, fica na terra que eu vou te abençoar. E diz a Bíblia que ele semeou na terra e ele colheu 100 por 1. Quantos querem colher 100 por 1? Porque ele obedeceu, ele foi contra a sua vontade, a perspectiva das coisas. E diz a Bíblia que ele se tornou riquíssimo num tempo de fome. E eu quero declarar sobre você sendo abençoado nesse tempo de dificuldade. Não para que você tenha e fique rico para você, mas que você enriqueça sim para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, coloque esse propósito e receba essa palavra. Aproveite a oportunidade em nome de Jesus. Mateus capítulo 15, uma mulher cananeia, ela tinha uma filha endemoniada. E ela começou a correr atrás de Jesus. E os discípulos falaram assim: despede a Jesus, pois vem clamando atrás de nós. E ela veio, se prostrou diante de Jesus e adorou a Cristo. E Jesus falou assim: não é bom tomar dos pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse assim: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olhou e falou assim: que fé é essa? E desde aquele momento a sua filha ficou livre, liberta. Ela aproveitou a oportunidade. Não perca a oportunidade. Essa é a sua e a minha oportunidade. Não fique olhando para os problemas. Olhe para as oportunidades que Deus está te dando. Olhe para o alto, olhe para o Senhor. Em último lugar, no verso de número 6, do capítulo 4 aqui de Colossenses, diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A palavra agradável aqui, a vossa palavra seja agradável, a palavra agradável quer dizer com graça, ou seja, que resulte em bênção espiritual para os ouvintes. A palavra de Jesus, quando Jesus ministrava, transmitia graça, edificava, fortalecia, estimulava. Alguém disse que uma palavra graciosa suaviza o caminho, né? Se nós queremos suavizar o caminho das pessoas, nós temos que dar uma palavra de graça, uma palavra agradável. Não uma palavra que agrade a ela, mas uma palavra que vai tocar no coração dela e ela vai ser mudada. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 12, que nós daremos conta de todas as palavras que falarmos. Toda palavra frívola que os homens proferirem, delas darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás condenado, pelas suas palavras serás justificado. Então toda palavra desnecessária, toda palavra que não transmite graça de Deus, não dê, não precisa dar. Sabe por quê? Porque naquele dia eu e você daremos conta de cada uma dessas palavras. Ele diz que a palavra tem que ser temperada com sal, ou seja, que torna o evangelho desejável, palatável para as pessoas.
Temperada com sal é que as pessoas queiram aquilo que eu estou apresentando a ela. Aliás, as nossas palavras e as nossas atitudes devem ser a Bíblia que o mundo deve ler em nós. Então, se alguém quiser conhecer a Bíblia, olhe para você e olhe para mim, para as minhas atitudes e as minhas palavras. Será que o mundo vê isso? Principalmente nesse tempo em que nós estamos atravessando de tanta pressão. O Senhor está buscando pessoas que tenham palavras de graça, nesse momento de tantas palavras ruins, em nome de Jesus. Uma palavra equilibrada, uma palavra de uma fé viva, em nome de Jesus. Nós temos, irmãos, a incumbência de atrair as pessoas e não repeli-las. Nós temos que trazê-las para Cristo e para aquilo que nós cremos. Finalizando, Colossenses 3, verso 12. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos, presta atenção, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Essas são as virtudes que a nossa palavra agradável, temperada com sal, deve ter. De amor, de afeto, de bondade, de humildade. É hora de nos humilharmos. De mansidão, ele fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor perdoou, perdoai vós. E acima de tudo isso, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos, que nesse momento que estamos atravessando, eu e você tenhamos palavras temperadas com sal. Concluindo, é um tempo de grandes oportunidades, é um tempo de muita oração, é um tempo de súplica, é um tempo de gratidão e ver que tem coisas boas também acontecendo, para que nós não fiquemos imersos a essas notícias ruins. É um tempo de aproveitar oportunidades para ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Pessoas que mudam o ambiente, pessoas que têm palavras de graça temperado com sal, que muda o ambiente e que traz graça, que suaviza o caminho das pessoas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Quero pedir que Deus te abençoe nesse momento e que enche o seu coração da palavra de Deus. Recline a sua cabeça. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nesse dia. Pedimos que a unção do teu Espírito seja sobre a vida de cada um. Receba essa palavra, persevere na oração, vigie com ações de graças. É hora de você prestar mais atenção naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que Ele pode fazer através da sua vida. Cuidado com as notícias ruins, para elas não envenenarem o seu coração. Vamos nos cuidar. É para usar máscara, vamos usar. É para evitar o contato, vamos evitar. Porém, nós temos que ver coisas boas acontecendo, para que nós não fiquemos doentes. Aquilo que não é bom para os outros, Deus pode transformar em bênção para você. É hora de suplicar uns pelos outros. Ore pela igreja, ore pelos reis, pelas autoridades, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê sabedoria e me dê sabedoria para com os de fora, porque a sabedoria nos abençoa, mas também impacta aqueles que estão olhando. O mundo está olhando para você e para mim. Como nós vamos nos portar? Aproveite as oportunidades que Deus está te dando, a oportunidade de falar do amor dele, e tenha uma palavra que abençoe a pessoa, temperada com sal. Fala de que a palavra que conserva, que não muda com o tempo, uma palavra que não degenera. É muito comum a pessoa mudar nesse tempo de pressão. A palavra corre o risco de degenerar, de se corromper. O sal não permite que o alimento que ele foi colocado se corrompa, se perca o sabor, perca a qualidade. Então que a tua palavra seja temperada com sal. Que o Senhor te abençoe,
em nome de Jesus. Eu creio que grandes coisas o Senhor está fazendo na sua vida, na sua família e na igreja de Jesus, na nossa cidade e na nossa nação. Eu creio nisso, vamos estar unidos. O Senhor é o Senhor que age aqui e age em todos os lugares. Você que está nos ouvindo, que ainda não entregou o seu coração a Cristo, eu quero te convidar para que tudo isso que foi ministrado aconteça na sua vida. O ponto de partida é: você tem que entregar a sua vida a Cristo. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Reconheça Jesus como aquele que vai conduzir a sua vida de agora em diante. Eu queria te convidar a fazer essa oração. Você que ainda não entregou o seu coração a Cristo, diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa, Senhor, os meus pecados e me ajude, Senhor, a viver uma vida que agrada o teu coração. Eu reconheço Jesus Cristo e recebo Jesus como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana muito abençoada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te engrandeça e use a sua vida, suas atitudes, suas palavras para o engrandecimento do nome dEle. E que você seja aquela pessoa que as pessoas possam olhar e ser estimuladas a viver uma vida santa, reta, aguardando a vinda e o retorno de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Grande abraço a você. Tudo isso que está acontecendo nos aproxima ainda mais, em nome de Jesus, e não nos distancia.